Fala, gente! E aí? Tô aqui de volta, Thiago Barroso, com Papo Reto História. E agora, continuando, segundo reinado, nós vamos falar agora sobre conflitos do segundo reinado, beleza? Então, vamos embora. Gente, seguinte, conflito do segundo reinado. O segundo reinado, em linhas gerais, foi um período de muita estabilidade, beleza? Tiveram conflitos? Tiveram. Houveram vários conflitos, principalmente no início, quando a política do segundo reinado não era uma política conciliadora. Então nós tivemos eleições do cacete, nós tivemos algumas revoltas liberais e tal ali, pequenas revoltas, mas tudo demonstrava que poderia ser um governo muito instável, assim como foi o primeiro reinado e o período regencial. Mas não, a partir da política de conciliação, a gente pode dizer que os 49 anos desse governo, o segundo reinado, foi um governo de estabilidade política, sem muitas revoltas internas, mesmo porque se comparar aos outros dois últimos governos do Brasil. Só que, gente, na política externa o bicho vai pegar. O Brasil vai ter várias guerras. Vai ter guerra contra o Paraguai, vai ter problema com a Inglaterra, guerra contra o Uruguai, guerra contra a Argentina. Então o Brasil, no campo externo, vai ter muitos problemas. E esses problemas, gente, a gente pode olhar e compreender eles muito por conta de que o Brasil era um novo país, era um país que precisava de se autoafirmar, que as suas fronteiras precisavam de ser definidas, principalmente lá na região do sul, uma região de fronteira, uma região de rios navegáveis. Lembre-se, gente, que nessa época não tinha estrada, né? Muitas estradas igual hoje, escoamento de produção feito pelas estradas, aviões e tal. Naquela época você dependia muito de rios para você fazer o escoamento de produção e controle também de algumas regiões e principalmente rios navegáveis. E o sul do Brasil, não só o sul do Brasil como o sul ali da América do Sul, é rico nesses rios, é o Rio da Prata e etc. Então todo mundo quer controlar aquela situação ali. Tanto que a maioria das guerras que você vai ter no Brasil, externas, vão ser todas lá, né? Principalmente nesse período. Mas antes de falar desses problemas externos, eu vou falar para vocês da última revolta interna aqui do Brasil, que se chama Revolução Praieira. Revolução Praieira. Essa revolução, gente, aconteceu em Pernambuco, tá? 1848 a 1850. Vamos entender que essa revolta, gente, tem muito a ver com o cunho do tempo, né? Daquilo que estava acontecendo no tempo. Era época de primavera dos povos, de nacionalismo exacerbado, principalmente na Europa, o pessoal querendo liberdade, querendo, né, independências acontecendo. Então, os liberais no Brasil estavam um pouco insatisfeitos, principalmente os liberais mais radicais, que era o caso desses lá em Pernambuco, chamado de praieiros. Eles se reuniam na Rua da Praia, onde ali também eles fabricavam um folheto chamado Diário Novo. Esse folheto, gente, era a forma dos caras postar as coisas, né? Hoje a gente tem internet, redes sociais, onde você grava um vídeo, coloca, onde você publica as coisas e tal, e consegue ser visto por outras pessoas. Naquela época não tinha isso. Nem rádio você tinha. Naquela época as pessoas, para serem ouvidas, elas tinham que ou falar isso na rua, mas é uma coisa perigosa nessa época, o segundo reinado, não havia essa liberdade toda para você falar o que quiser contra o governo. Então, esses liberais radicais, né, de Pernambuco, os praieiros, eles publicaram esse diário, né, esse Diário Novo, onde ali estavam todas as ideias deles, né? Ideias todas relacionadas à liberdade, de liberdade de comércio, de voto, principalmente. Isso é muito importante. Hoje a gente não dá valor muito para o negócio de voto, né? Todo mundo pode votar, 16 anos e 17 anos é facultativo, a gente acha até chato e tal, mas, gente, isso já virou muita briga, tema de muita briga no mundo. Por quê? Porque, pô, imagina você ser impedido de escolher os governantes.
A gente não dá valor porque a gente tem isso hoje de mão beijada, mas isso foi uma luta das mulheres durante um bom tempo, foi a luta de outras, né, pessoas, classes sociais, que não podiam por causa de questão financeira, por causa de questão de escolaridade, não podiam votar, lutaram muito por isso. E então, o voto livre e universal era uma coisa que existe hoje, mas não existia naquela época. Universal significa, né, todos os tipos de pessoas de uma sociedade. Outra coisa também que os praieiros eles queriam reforma no judiciário, queriam mais autonomia das províncias. Naquela época não eram estados de uma federação, o Brasil não era federativo, era províncias, e as províncias elas são mais atreladas ao governo federal, que era na época o Rio de Janeiro. Vamos lembrar que Brasília não existia naquela época. Queriam liberdade de pensamento, liberdade de imprensa, uma coisa que não havia muito, né, gente? Simplesmente não havia. Dom Pedro II era ainda um governo que, apesar das qualidades do Dom Pedro II, você não podia expressar sua opinião, principalmente política, assim, tão abertamente. E uma outra coisa muito importante, os praeiros queriam a instituição de uma república. Beleza. O que aconteceu, gente? Uma outra coisa importante também, né, que não foi mencionado o tema abolição. Então, no Brasil, gente, você pode reparar que vão existir vários movimentos, a Inconfidência Mineira é uma delas, em que você não tem esse tema muito importante, que é a abolição da escravidão. Se eu estou falando de liberdade, e aí? E a liberdade para os escravizados? Muitos desses movimentos, assim como a independência dos Estados Unidos da América também, não tinham esse interesse em abolir a escravidão. Por quê? Por que isso? Gente, óbvio, com certeza, vários participantes desse movimento eram proprietários de escravos. Então, a liberdade, queriam liberdade, mas, né, ponto. Não é para todo mundo. E esse movimento, gente, foi totalmente massacrado pelas tropas do governo federal, né? Dom Pedro II mandou, o bicho pegou, muitos foram presos, mas depois, lá em 1851, foram anistiados e tal. E essa foi a Revolução Praieira, a última revolta que aconteceu nesse segundo reinado, a última grande revolta que a gente, né, merece mencionar aqui para provas e tal. Beleza. Ponto. Vamos botar um ponto final nessas revoltas, nós só vamos falar depois de abolição, né? Que vai dar muito pano para manga aí nesse governo. Agora vamos falar da política externa. Política externa, gente, o Brasil vai pegar fogo mesmo. Nós vamos ter Brasil contra o Paraguai em 1851. Depois Brasil contra a Argentina em 1852. Depois Brasil contra o Uruguai de novo em 1854. Esses três eventos estão muito relacionados à questão política, mais estritamente política. Em 51, o Brasil fez guerra com o Uruguai por causa ali de alguns problemas de comércio e tal, mas isso tudo é Brasil querendo se autoafirmar. Na Argentina, o Brasil interviu na Argentina para tirar um governante muito famoso da Argentina, que é o Rosas. O Rosas, ele era um político que não era amigo do Dom Pedro II, não era aliado do Dom Pedro II, então Dom Pedro II simplesmente, dando uma de Estados Unidos, assim, né, invade a Argentina apenas para tirar do governo Rosas. E a mesma coisa acontece com o Uruguai em 54, com o Aguirre. O Brasil vai ajudar os uruguaios a derrubar um governante deles, que é o Aguirre, que era aliado do Rosas, né? Ou seja, o Dom Pedro II não gostava dessa galera e invadiu os outros países para botar um político que seja a favor dele. Isso, né, depois das leis, né, das diretrizes da ONU, Segunda Guerra Mundial, hoje os povos eles têm uma coisa que tem que ser respeitada, que é a autodeterminação, ou seja, cada povo tem o direito de seguir o seu caminho. Né? Se eu aqui não quero ser capitalista, eu vou ser. Se a maioria aqui do povo quiser assim, vai ser assim. Se a maioria quiser capitalismo, vai ser capitalismo. Então, os povos têm o direito.
o direito de se autodeterminar, de determinar o seu destino sem interferência estrangeira. Não tem esse negócio, Estados Unidos, vem cá me ajudar. Não, velho. É isso, a maioria escolhe, a maioria tem esse direito e estrangeiro nenhum tem o direito de intervir. Beleza. Esses três conflitos rápidos, três conflitos que não geraram tanto impacto nem na política e nem na economia do Brasil, mas agora nós vamos falar de dois problemas seríssimos no Brasil. O primeiro que eu vou mencionar chama Questão Christie. Questão Christie, 1861. Aí nós temos um problemaço no Brasil. Questão Christie simplesmente o Brasil vai romper relações diplomáticas com a maior potência da época, a Inglaterra. Gente, isso aí é muito sinistro. Por quê? A Inglaterra, gente, na época, hoje ela é potência, na época ela era a potência. Ela era credora, inclusive do Brasil. Né? O Brasil conseguiu pagar a independência com o dinheiro da Inglaterra. E outras coisas mais. O Brasil tinha negócio com a Inglaterra. Mas um episódio vai acontecer que vai fazer essa relação não só estremecer, como ser cortada. Um navio inglês, ele vai afundar em águas brasileiras. O carregamento, ninguém viu, vai sumir. Os marinheiros desse navio inglês vão ficar muito putos e vão ficar falando à torta e à direita aí, né, nas ruas brasileiras, falando mal do governo, etc, etc. E o governo mandou prender esses caras. Eles foram presos e, imagina, os ingleses olhando a situação. Pô, afundou um navio nosso lá, a mercadoria sumiu e os marinheiros estão presos. Dizem que até os marinheiros bebiam, né, às vezes bebiam muito e ficavam lá xingando o governo brasileiro e tal. Cadeia nos caras. Acontece o quê, gente? Acontece que aí, com essa situação toda, os ingleses vão querer o imediato pagamento de indenização pelas mercadorias perdidas e imediatamente soltar os marinheiros ingleses. O que vai acontecer? O Brasil vai bater o pé e falar assim, mano, o que é isso? Afundou um barco nas minhas águas, mas e daí? Nós não temos computador ainda, nós não temos satélite, avião, a gente não sabe quem roubou. Não sei, pode ter sido piratas de outro país, véio. Como é que eu vou fazer? E outra, vai ficar xingando nosso governo aqui na rua? Não vai, nós vamos prender os caras. E não vai soltar, não. Que negócio é esse? Então, o Brasil, sempre aquela coisa, querendo se autoafirmar, vai bater o pé, não vai soltar, não vai fazer nada. O caso pesou tanto que foi para o Tribunal Internacional na Bélgica para ser julgado. E pasmem, o Brasil vence. O Brasil ganha na justiça, né, sobre essa questão, que é a questão chamada Questão Christie, a respeito de um parlamentar com esse nome, que estava, né, reclamando do Brasil essa questão. Gente, é lógico que isso não durou muito, aí beleza, aí a Inglaterra corta relações diplomáticas com o Brasil fala, beleza, velho, tá cortado. Mas, gente, nessa relação, a Inglaterra precisava mais do Brasil do que o do Brasil da Inglaterra. Por quê? O Brasil não tinha fábricas. O Brasil não era industrializado. A Inglaterra já estava na segunda fase da Revolução Industrial. A Inglaterra precisava de mercado consumidor e o Brasil era um ótimo mercado consumidor da Inglaterra. O que acontece? A própria Inglaterra volta atrás e chega ao Brasil, vem cá, vamos conversar, vamos sentar aqui, vamos resolver o nosso problema, não sei o quê. E as relações depois voltam. Né? Então, assim, o Brasil deu um pouco de aula de autossuficiência aí. Correu risco, mas, no final das contas, o Brasil se deu bem, entre aspas, porque o bem mesmo fosse se o Brasil tivesse indústria suficiente para virar e falar para a Inglaterra, valeu, tchau, nós não precisamos de você, tem indústria aqui. Agora, para terminar, vamos falar de um conflito que esse teve muito impacto na sociedade e principalmente na política brasileira. Vocês têm que saber, gente, isso aí adora cair em vestibular, que é a Guerra do Paraguai. Gente, Guerra do Paraguai, 1864 a 1870. O que vai acontecer? Rapidinho. O Paraguai era uma nação pequena e era uma nação, gente, que é difícil comparação
Mas assim como o norte dos Estados Unidos, que não foi muito explorado pela colonização inglesa, o Paraguai também não foi, a região ali do Paraguai, onde hoje é o Paraguai, não foi muito explorado também não pela Espanha. Por quê? Porque era uma região que não tinha importância. Pequena, não tinha importância, e aquela região cresceu sem exploração e cresceu com muita autonomia. O que vai rolar? Os caras eram prósperos, mesmo pequenos, mesmo ali sem riquezas naturais, bastante, os caras eram prósperos. Ali já tinha um processo de industrialização, ali praticamente não existia escravidão, e é fato que Paraguai naquela época era um modelo diferente de todos os outros da América do Sul, e principalmente um modelo a não ser seguido segundo os olhos da potência Inglaterra. Tipo assim, os caras não dependem das nossas indústrias aqui na Inglaterra, pô, tá errado, tem que depender e tal, né? Então, quer dizer, o Paraguai era um perigo para as grandes potências na época. Isso é verdade? É verdade, sim. Agora, tem um outro ponto aí que vai fazer ainda o negócio virar uma guerra. O governante dessa nação, o Solano Lopes, era um cara que não era aliado nem do Segundo Reinado, nem do governo do Uruguai, já, né, que foi tirado lá pelo Brasil, e nem do governo da Argentina, que também foi tirado pelo Brasil. Ou seja, o Solano Lopes resistia como um cara ainda não alinhado aos interesses do Brasil, da Argentina, do Uruguai e da Inglaterra. O que vai acontecer, gente? Para quem quer brigar, qualquer motivo é motivo. E para quem não quer brigar, é aquela coisa. Se um não quer brigar, dois não brigam. Então, o que vai acontecer? O Brasil vai acusar Solano Lopes, do Paraguai, de ter atacado uma embarcação brasileira. Mas, gente, também era um problema que, para você, às vezes, ir de um lugar ao outro no Brasil, você tinha que... Você está pegando o rio. E, às vezes, você passava no outro território, no caso, no Paraguai. Isso gerava confusão. Realmente, de fato, uma embarcação brasileira foi atacada em território paraguaio, e aí o Brasil não quis nem conversar. Imediatamente foi dado declaração de guerra contra o Paraguai. Havia muito interesse dessas nações, gente, de controlar ali a bacia do Rio da Prata, né? Porque é um controle de quê? De comércio, é um controle, é pedágio, é muita coisa que está envolvida. Então, o Brasil vai fazer uma tríplice aliança com a Argentina e o Uruguai contra o Paraguai. Então, essa guerra do Paraguai é Brasil, Uruguai e Argentina versus o Paraguai. Você imagina no futebol isso. Você pega as três seleções, Argentina, Uruguai e Brasil, num jogo contra o Paraguai. O que você vai pensar? Vai pensar que o Brasil vai ganhar fácil esse trem. Mas o que aconteceu na verdade? Gente, essa guerra, por incrível que pareça, no primeiro ano de guerra, praticamente, o Paraguai estava ganhando. O Paraguai estava ganhando essa guerra e a galera ficou assustada, lógico. Como é que esses caras vão ganhar? Uma guerra de 3 nações. E o Brasil começa a ficar desesperado para ganhar. E muitos estudiosos criticam a atitude do governo brasileiro, que começa a meio que fazer de tudo para ganhar a guerra. Até cuspir, ainda bem que a aula é online. Deixou de ser uma coisa, ou pelo controle do Rio da Prata, ou por política, não sei o quê, passou a ser uma coisa quase pessoal no Segundo Reinado, tirar o Solano Lopes do poder. E aí começou a doideira. O governo brasileiro vai prometer liberdade aos escravos que lutarem nessa guerra, e o Brasil havia escravidão ainda. E os donos de escravizados que fornecessem escravizados para a guerra iam depois ser ressarcidos. O Brasil também, o governo brasileiro vai prometer promoções nos cargos militares que vão ser importantes nessa guerra. Nós aí já temos nomes importantes aí como Floriano Peixoto, Teodoro da Fonseca, que vão ser presidente do Brasil, que estavam aí nessa guerra. E você vê um Paraguai bruto,
resistindo, e você vê 3 governos, 2 deles república, Argentina e Uruguai, e um deles monarquia, o Brasil, contra o Paraguai, né? E o bicho vai pegar, e Paraguai ganhando, e o Brasil nada. O Brasil, em 1865, vai baixar um decreto chamado Voluntários da Pátria, né? Ou seja, clamando mesmo os brasileiros aí nessa guerra. Então essa guerra, gente, ela vai gerar para o governo brasileiro uma dívida muito grande, porque também o Brasil não fabricava armas, tinha que importar da Inglaterra armas, munições. O Brasil começa a se endividar cada vez mais, e o resultado da guerra vai ser que o Brasil ganha, mas é assim, ganhou, mas não levou, porque ele vai ganhar a guerra, mas ele vai ficar endividado pra caramba. Paraguai, por sua vez, vai ser massacrado. O Paraguai, gente, nunca mais se recuperou, nunca mais virou o que era. O Paraguai, até hoje, sofre consequências dessa guerra aqui. 73% da população masculina do Paraguai foi dizimada nessa guerra. Paraguai, gente, quase acabou, né? E o Brasil endividado. E outra, isso aí é muito importante. Isso aí vai definir a história do Brasil. Até hoje nós sofremos, nós percebemos esses resquícios da Guerra do Paraguai. Em relação ao Exército. O Exército Brasileiro, gente, antes da Guerra do Paraguai, era uma organização mais desorganizada, né, com menos dinheiro investido, etc. A partir da Guerra do Paraguai, o governo brasileiro vai injetar dinheiro no Exército, o Exército vai ficar forte, as lideranças do Exército brasileiro vão ficar mais importantes. E outra coisa, o Exército vai começar a ficar contra o governo brasileiro. Por quê? Porque o governo prometeu muitas promoções, não vai cumprir, porque o governo não tinha condição de cumprir. E mais, o contato do Exército brasileiro com o Exército de nações republicanas, o Brasil era monarquia, vai influenciar os brasileiros, o Exército brasileiro, principalmente a cúpula do Exército brasileiro, a começar a apoiar a República. Então foi um tiro no pé. O Dom Pedro II, gente, ele com essa Guerra do Paraguai, ele praticamente estava assinando a saída dele, a derrocada do Segundo Reinado, que não vai acabar imediatamente, mas a partir da Guerra do Paraguai, o Exército brasileiro, que se torna mais organizado e mais importante, vai se tornar politicamente contra a monarquia brasileira e a favor da implantação de uma república. É nessa época que aí o Exército vai adotar o positivismo como ideologia do Exército brasileiro a partir de então e até hoje. Podemos dizer assim que é uma ideologia ainda do Exército brasileiro. O Duque de Caxias entrou, né, foi muito importante na guerra, o Exército vai se fortalecer, né, ele vai depois sair da guerra também. Gente, a Guerra do Paraguai vai simplesmente deixar o Brasil totalmente endividado e o Exército contra. Não é à toa, já adiantando, dando um spoiler dos próximos capítulos, que quem vai proclamar a República no Brasil vai ser quem? Os militares. Não, no caso, o Exército. Os militares não, o Exército, porque a Marinha não. A Marinha não estava com o Exército nessa, não. Depois a gente vai falar melhor. E foi o Exército, junto com os cafeicultores, né, com os barões de café, que vão proclamar a República no Brasil. Mas isso é para mais outra aula. Essa aula deu grande, 24 minutos, mas não tem problema. Tá direto e tá tudo que vocês têm que saber sobre conflitos e questão externa do Segundo Reinado, tá nesse vídeo. Espero ter ajudado. Valeu, gente. Obrigado. Tamo junto. Papo Reto História.